Livro Rendição Absoluta, de Andrew Murray, capítulo 7, Tendo começado no Espírito. As palavras com as quais desejo me dirigir a você se encontram na Epístola aos Gálatas. Quero saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, 2. Então, vem o texto que estou usando. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Verso 3. Quando falamos de avivamento, aprofundamento ou fortalecimento da vida espiritual, estamos pensando em algo que é fraco, errado e pecaminoso, e é excelente nos posicionarmos diante de Deus com esta confissão: ó Deus, a minha vida espiritual não é como deveria ser. Leitor, que o Senhor efetue isso em seu coração. Quando olhamos ao redor na igreja, vemos tantos indícios de fraqueza, falha, pecado e deficiência que somos compelidos a questionar: por que é assim? Há alguma necessidade de a Igreja de Cristo viver em uma condição tão inferior? Ou é realmente possível ao povo de Deus viver sempre na alegria e na força do seu Deus? Todo coração que crê precisa responder: é possível. Então vem a grande questão: por que e como deve ser entendido o fato de a Igreja do Senhor como um todo ser tão fraca e a maioria dos cristãos não estar vivendo em conformidade com seus privilégios? Deve haver uma razão para isto. Deus não deu Cristo, seu Filho Todo-Poderoso, para ser o guardião de todo cristão, para fazer de Jesus uma realidade sempre presente e para nos transmitir e comunicar tudo o que temos em Cristo? Deus concedeu seu Filho e seu Espírito. Como se explica o fato de os cristãos não viverem em conformidade com os seus privilégios? Encontramos em mais de uma das epístolas uma resposta muito solene a essa pergunta. Há epístolas, como a primeira aos Tessalonicenses, nas quais, de fato, Paulo escreve aos cristãos: eu desejo que vocês cresçam, abundem, progridam cada vez mais. Eles eram jovens em sua fé. Era deficiente, mas seu estado era, até então, satisfatório e lhe dava grande alegria. E ele escreveu repetidas vezes: vós vos rogamos que continueis progredindo cada vez mais. Vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 10. Há, porém, outras epístolas nas quais ele usa um tom muito diferente, especialmente as destinadas aos Coríntios e aos Gálatas, nas quais ele lhes diz, de muitas maneiras diferentes, qual era a única razão. Eles não estavam vivendo como os cristãos deveriam viver. Muitos estavam sob o domínio da carne. Meu texto é um exemplo. Paulo lhes lembra de que, pela pregação da fé, tinham recebido o Espírito Santo. Ele lhes havia pregado Jesus e eles haviam aceitado a Cristo e recebido o Espírito Santo em poder. Porém, o que aconteceu? Havendo começado no Espírito, tentaram se aperfeiçoar pela carne, por seu próprio esforço, a obra que o Espírito havia iniciado. O mesmo ensino é encontrado nas epístolas aos Coríntios. Agora temos aqui uma descoberta solene de qual é a grande falha da Igreja de Cristo. Deus a chamou para viver no poder do Espírito Santo e ela está vivendo, em sua maior parte, no poder da carne humana, de vontade, energia e esforço sem o Espírito de Deus. Eu não tenho dúvida de que isso esteja acontecendo com muitos cristãos. E, se Deus quiser me usar para entregar a vocês uma mensagem dele, minha única mensagem será: se a igreja voltar a reconhecer que o Espírito Santo é a sua força e ajuda, e se a igreja voltar a abrir mão de tudo e esperar em Deus para ser cheia do Espírito, seus dias de beleza e alegria voltarão.
veremos a glória de Deus revelada entre nós. Essa é a minha mensagem a todo cristão individualmente. Nada o ajudará se você não compreender que precisa viver todos os dias sob o poder do Espírito Santo. Deus deseja que você seja um vaso vivo, no qual o poder do Espírito se manifeste a toda hora e a todo momento de sua vida, e Deus o capacitará para ser esse vaso. Diante disso, tentemos aprender o que essa palavra aos Gálatas nos ensina. Alguns pensamentos muito simples ela nos mostra, como o início da vida cristã é receber o Espírito Santo. 2. O grande perigo de esquecermos que devemos viver pelo Espírito, não segundo a carne. E 3. Quais são os frutos e as provas de que buscamos a perfeição na carne. Então, nos sugere 4. O caminho para a libertação dessa condição. Recebendo o Espírito Santo. Primeiro Paulo diz, tendo começado no Espírito, verso 3. Lembre-se, o apóstolo não pregou somente a justificação pela fé, e sim algo mais. Ele pregou, Gálatas, está repleto disso, que homens justificados não podem viver senão pelo Espírito Santo. E, portanto, Deus sela com o Espírito Santo todo homem justificado. De fato, o apóstolo lhe questiona mais uma vez, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele poderia apontar para aquela época quando, sob o seu ensino, havia ocorrido um poderoso avivamento. O poder de Deus havia se manifestado e os Gálatas foram compelidos a confessar. Sim, nós temos o Espírito Santo, aceitando a Cristo pela fé. Pela fé recebemos o Espírito Santo. Ora, é de se temer que muitos cristãos dificilmente saibam que quando creram, receberam o Espírito Santo. Muitos cristãos poderão dizer, eu recebi perdão e recebi paz. Porém, se você lhes perguntasse, você recebeu o Espírito Santo? Eles hesitariam. Muitos casos dissessem sim, diriam com hesitação e lhe diriam que, desde então, mal sabiam o que era andar no poder do Espírito Santo. Tentemos nos apropriar dessa grande verdade. O início da verdadeira vida cristã é receber o Espírito Santo. E a obra de todo ministro cristão é a mesma de Paulo, lembrar a seu povo que eles receberam o Espírito Santo e precisam viver conforme a sua orientação e no seu poder. E os Gálatas, que receberam o Espírito Santo em poder, foram tentados a esvaziar-se pelo terrível perigo de aperfeiçoar na carne o que tinham sido iniciado no Espírito. Quanto mais perigo correm os cristãos que mal sabem que receberam o Espírito Santo, ou se sabem por uma questão de fé, raramente pensam nisso e dificilmente louvam a Deus por esse fato. Negligenciando o Espírito Santo. Porém, veja agora, em segundo lugar, o grande perigo. Todos sabem o que é um desvio de uma ferrovia. Uma locomotiva e seus vagões podem estar seguindo em certa direção, e em algum lugar as junções do trilho podem não estar adequadamente abertas ou fechadas, e, inadvertidamente, o comboio será desviado para a direita ou para a esquerda. Se isso acontecer, por exemplo, em uma noite escura, o trem irá na direção errada, e as pessoas poderão nem perceber até já terem percorrido certa distância. Exatamente assim, Deus concede aos cristãos o Espírito Santo com a intenção de que todos os dias, toda a sua vida, sejam vividos no poder do Espírito. Um homem não consegue viver de forma piedosa durante 1 hora, senão pelo poder do Espírito Santo. Ele pode ter uma vida adequada e sólida, como as pessoas dizem, uma vida irrepreensível, uma vida de virtude, diligente serviço. Todavia, ele não conseguirá viver de forma aceitável a Deus, usufruindo a salvação do Senhor e o amor de Deus. Viver e andar no poder dessa nova vida, a menos que seja guiado pelo Espírito Santo todos os dias e horas. Agora, porém, ouça com atenção o perigo.
Os Gálatas receberam o Espírito Santo, mas tentaram aperfeiçoar na carne o que foi iniciado pelo Espírito. Como? Eles voltaram aos mestres judaizantes que lhes disseram que eles deveriam ser circuncidados. Eles começaram a buscar sua religião em práticas exteriores. Por isso, Paulo usa aquela expressão acerca dos mestres que os circuncidaram, para se gloriarem na vossa carne. Gálatas 6,13. Às vezes você ouve a expressão carne religiosa. O que isso significa? Trata-se simplesmente de uma expressão elaborada para expressar o seguinte pensamento: minha natureza, vontade e esforços humanos podem ser muito ativos na religião e após me converter e receber o Espírito Santo, poderei começar a tentar servir a Deus com minhas próprias forças. Posso ser muito diligente e estar fazendo muito, contudo, trata-se mais de uma obra da carne humana do que do Espírito de Deus, o tempo todo. Que pensamento grave é o homem poder, sem perceber, ser desviado da linha do Espírito Santo para a linha da carne. Ele pode ser o mais diligente possível e fazer grandes sacrifícios. No entanto, estar tudo no poder da vontade humana. O grande pedido que devemos fazer a Deus em nossas introspecções é que nos seja mostrado se a nossa vida religiosa é vivida mais no poder da carne do que no poder do Espírito Santo. Um homem pode ser um pregador, pode trabalhar com a maior diligência em seu ministério, pode ser um obreiro cristão e outros podem dizer que ele faz grandes sacrifícios, mas ainda assim você pode sentir que há em tudo isso certa carência. Você sente que ele não é um homem espiritual, não há espiritualidade em sua vida. Quantos cristãos existem acerca dos quais ninguém jamais pensaria dizer que homem espiritual ele é? Aí está a fraqueza da Igreja de Cristo. Toda ela encontra-se nesta única palavra: carne. Ora, a carne pode manifestar de muitas maneiras. Ela pode se expressar em sabedoria carnal. A minha mente pode ser a mais ativa no tocante à religião. Posso pregar, escrever, pensar ou meditar e me deleitar em estar ocupado com as coisas do livro de Deus e do seu reino. Contudo, o poder do Espírito Santo pode estar nitidamente ausente. Temo que, se você levar a pregação por toda a Igreja de Cristo e perguntar por que há tão pouco poder de conversão na pregação da palavra, porque há tanta obra e frequentemente tão pouco resultado para a eternidade, porque a palavra tem tão pouco poder para edificar os cristãos em santidade e consagração, a resposta será: é a ausência do poder do Espírito Santo. E por que isso? Não pode haver outra razão senão a carne e a energia humana tornaram um lugar que cabe ao Espírito Santo ocupar. Isto ocorria com os Gálatas e com os coríntios. Você sabe o que Paulo disse a eles: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. 1 Coríntios 3:1. E você sabe quão frequentemente no decorrer de suas epístolas esse apóstolo teve de reprová-los e condená-los por contendas e divisões, faltando o fruto do Espírito Santo. Um terceiro pensamento: quais são as provas ou indicações de que uma igreja, como a dos Gálatas, ou um cristão está servindo a Deus no poder da carne, que está aperfeiçoando na carne o que já foi começado no Espírito Santo? A resposta é muito fácil. O esforço religioso próprio sempre culmina em carne pecaminosa. Em que condição os Gálatas estavam? Esforçando-se para serem justificados pelas obras da lei, porém estavam brigando e correndo o risco de devorarem uns aos outros. Conte as expressões usadas pelo apóstolo para indicar a falta de amor deles e você encontrará mais de uma dúzia: porfias, ciúmes, discórdias, dissensões e vários outros tipos. Leia nos capítulos 4 e 5 que Paulo diz acerca disso. Você vê como tentavam servir a Deus com as suas próprias forças, mas falhavam completamente. Todo o esforço religioso deles resultou em fracasso. O poder do pecado e da carne pecaminosa prevaleceu sobre eles, e toda a condição deles era uma das mais tristes que se poderia imaginar.
Isso chega até nós com indizível gravidade. Em toda a igreja cristã se reclama da falta de um alto padrão de integridade e piedade. Até mesmo entre os membros professos de igrejas cristãs. Lembro-me de um sermão que ouvi ser pregado acerca da imoralidade comercial. E se não falarmos apenas da imoralidade ou imoralidade comercial, mas formos às casas dos cristãos e pensarmos na vida para o qual Deus chamou seus filhos e que Ele os capacita a viver pelo Espírito Santo, e se pensarmos em quanto, apesar disso, a falta de amor, ira, aspereza e amargura, e se pensarmos em quanto há, muito frequentemente, de contendas entre os membros da igreja, e quanto há de inveja, ciúme, melindre, soberba, somos compelidos a dizer: onde estão as marcas da presença do Espírito do Cordeiro de Deus? Ausentes, tristemente ausentes. Muitas pessoas falam dessas coisas como se fossem resultado natural de nossa fraqueza e, portanto, inevitáveis. Muitas pessoas falam dessas coisas como pecados, mas desistiram da esperança de vencê-los. Muitas pessoas falam dessas coisas na igreja ao seu redor e não veem a mínima possibilidade disso mudar algum dia. Não haverá perspectiva enquanto não houver uma mudança radical, enquanto a igreja do Senhor não começar a ver que todo o pecado do cristão vem da carne, de uma vida carnal, em meio às nossas atividades religiosas e de um esforço próprio em servir a Deus. Enquanto não aprendermos a fazer confissão, e enquanto não começarmos a ver que precisamos de um modo ou de outro trazer o Espírito de Deus em poder de volta à sua igreja, estaremos fadados a fracassar. Onde começou a igreja? No Pentecostes? Ali eles começaram no Espírito, porém, infelizmente, como a igreja do século seguinte se tornou carne, eles pensaram em aperfeiçoar a igreja pela carne. Não pensemos que devido à bendita reforma haver restaurado a grande doutrina da justificação pela fé, o poder do Espírito Santo foi então plenamente restaurado. Se a nossa fé for de que Deus terá misericórdia de sua igreja nestes últimos dias, será porque a doutrina e a verdade acerca do Espírito Santo serão não apenas estudadas, e sim buscadas de todo o coração, e não apenas porque essa verdade será buscada, mas porque ministros e congregações estarão se curvando diante de Deus em profunda humilhação. Com um clamor, nós entristecemos o Espírito de Deus. Tentamos ser igreja cristãs com o mínimo possível dele. Não estamos buscando ser igrejas cheias do Espírito Santo. Toda fraqueza presente na igreja se deve à recusa dela em obedecer ao seu Deus. E por que é assim? Eu sei qual é a sua resposta. Você diz: somos demasiadamente fracos e indefesos, tentamos obedecer e juramos fazê-lo, mas de algum modo falhamos. Ah, sim, você falha porque não aceita a força de Deus. Somente Ele pode efetuar a sua vontade em sua vida. Você não pode efetuar a vontade de Deus, mas o seu Espírito Santo pode. Enquanto a igreja e os cristãos não entenderem isso e pararem de tentar, por esforço humano, fazer a vontade de Deus e esperar que o Espírito Santo venha com todo o seu poder onipotente e capacitador, a igreja nunca será o que Deus deseja que ela seja e o que Ele está disposto a torná-la. Vamos repetir essa parte aqui. Enquanto a igreja e os cristãos não entenderem isso e pararem de tentar, por esforço humano, fazer a vontade de Deus e esperar que o Espírito Santo venha com todo o seu poder onipotente e capacitador, a igreja nunca será o que Deus deseja que ela seja e o que Ele está disposto a torná-la. Rendendo-se ao Espírito Santo. Chego agora ao meu último pensamento, com a pergunta: qual é o caminho para a restauração? Amado amigo,
A resposta é simples. Se aquele trem foi desviado, nada lhe resta senão voltar ao ponto em que foi desviado. Os Gálatas não tinham outra maneira de retornar senão voltar para onde erraram, voltar de todo esforço religioso por sua própria força e da busca por qualquer coisa por sua própria obra, e render-se humildemente ao Espírito Santo. Não há outra maneira para nós como indivíduos. Há algum irmão ou irmã cujo coração está consciente? Ai de mim, minha vida conhece pouquíssimo do poder do Espírito Santo? Venho até você com a mensagem de Deus de que você não é capaz de imaginar como seria sua vida no poder do Espírito Santo. Ela é tão elevada, demasiadamente abençoada e extremamente maravilhosa, mas lhe trago a mensagem de que, tão verdadeiramente quanto o eterno Filho de Deus veio a este mundo e realizou as suas maravilhosas obras, tão genuinamente quanto no Calvário ele morreu e efetuou a nossa redenção pelo sangue precioso, assim o Espírito Santo pode, de fato, entrar no seu coração, a fim de que, com seu divino poder, possa santificá-lo e capacitá-lo a fazer a bendita vontade de Deus e encher o seu coração com alegria e força. Entretanto, infelizmente, nós esquecemos, ofendemos e desonramos o Espírito Santo, e ele não pode fazer a sua obra. Porém, eu trago a você esta mensagem. O Pai Celestial ama encher os seus filhos com o seu Espírito Santo. Deus anseia por conceder a cada um, individual e distintivamente, o poder do Espírito Santo para a vida cotidiana. O comando vem a nós individualmente em união. Deus deseja que nós, como seus filhos, nos levantemos, coloquemos nossos pecados diante dele e clamemos a ele por misericórdia. Você é tão tolo assim? Tendo começado no Espírito, está aperfeiçoando na carne o que foi iniciado no Espírito? Curvemo-nos de vergonha e confessemos diante de Deus como a nossa religião carnal, o nosso esforço próprio e a nossa autoconfiança tem sido a causa de todo fracasso. Cristãos jovens me perguntam frequentemente: por que eu falho assim? Eu fiz um voto tão solene de todo o meu coração e desejei servir a Deus. Por que eu falhei? A esses sempre dou a única resposta: meu caro amigo, você está tentando fazer por sua própria força o que só Cristo pode fazer em você. E quando eles me dizem: estou certo de que sabia que só Cristo poderia fazer, não estava confiando em mim mesmo. Minha resposta sempre é: se você não tivesse confiado em si mesmo, não teria falhado. Se tivesse confiado em Cristo, ele não poderia falhar. Esse aperfeiçoamento na carne daquilo que foi iniciado no Espírito é muito mais profundo em nós do que percebemos. Peçamos a Deus que nos revele que somente quando formos levados à vergonha e vazios absolutos, estaremos preparados para receber a bênção que vem do alto. Então tenho duas perguntas. Pergunto a todos os ministros do Evangelho: amado irmão, ministro, você está vivendo sob o poder do Espírito Santo? Você está vivendo como um homem ungido e cheio do Espírito em seu ministério e em sua vida perante Deus? Irmãos, o nosso lugar é terrível. Nós temos de mostrar às pessoas o que Deus fará por nós, não com nossas palavras e ensinamentos, mas com a nossa vida. Deus nos ajude a fazer isso. E pergunto a todo membro da Igreja de Cristo e todo cristão: você está vivendo uma vida sob o poder do Espírito Santo diariamente ou está tentando viver sem ele? Lembre-se de que isto é impossível. Você é consagrado, rendido ao Espírito para agir em você e viver em você. Venha e confesse toda a falha de temperamento, toda a falha de língua, por menor que seja, toda a falha devido à ausência do Espírito Santo e à presença do poder do Eu. Você é consagrado,
rendido ao Espírito Santo? Se sua resposta for não, tenho uma segunda pergunta. Você está disposto a ser consagrado? Você está disposto a render-se ao poder do Espírito Santo? Você bem sabe que o lado humano da consagração não o ajudará? Posso me consagrar 100 vezes com toda a intensidade do meu ser, e isso não me ajudará. O que me ajudará é isto: que o Deus do céu aceite e cele tal consagração. Você está disposto a render-se ao Espírito Santo? Você pode fazer isso agora? Muitas coisas ainda podem estar obscuras e além do nosso entendimento, e você não consegue sentir coisa alguma, mas faça isso. Somente Deus pode efetuar sua transformação. Somente Deus, que nos concedeu o Espírito Santo, pode restaurar o poder do Espírito Santo em nossa vida. Somente Deus pode fortalecer com poder mediante o Espírito no homem interior. Efésios 3,16. E a todo coração esperançoso que fizer o sacrifício, render tudo e dedicar tempo a chorar e orar a Deus, a resposta virá. A bênção não está distante. Nosso Deus se agrada em nos ajudar. Ele nos capacitará a aperfeiçoar não na carne, mas no Espírito, o que foi começado no Espírito. Oração. Pai, toda vez que me sinto compelido pelo Espírito, tendo terminar a obra por minha carne, todas as vezes, invariavelmente, volto rastejando a Ti, com um rabisco infantil feito por mim mesmo, quando Tu te oferecestes para fazer de mim um mestre da pintura, se eu apenas deixasse que Tu guiasses o meu pincel. A parte mais deteriorada de tudo é que eu realmente penso que naquele momento sou capaz de fazer melhor e que a minha carne terminará a obra mais rápido e melhor do que Tu. Estou convencido de que minha carne é melhor do que Teu Espírito. Quão miserável de minha parte isso é. Ainda assim, Tu sempre me guias de volta à Tua sala de aula e me ensinas habilidades rudimentares de rendição ao Rei. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu não mereço essa graça e Tu a concedes ainda mais. Obrigado. Em nome do Teu Filho. Amém.